Daqui a pouquinho, vamos voltar para o Palácio do Planalto para conversar com a Camila Xavier, nossa repórter, que acompanhou a coletiva do presidente Lula e vai trazer mais informações. Eu já falei do IOF, falei do INSS, falei da questão da Marina Silva, comentei que ele disse que o que Israel faz com os palestinos é um genocídio. O que mais que você traz aí de resumo, Camila? Bom dia, viu? Bom dia, Nath. Pois é, por aqui o Lula passou por todos esses assuntos, né? O presidente Lula falou do INSS, que quem cometeu, enfim, erros, quem cometeu as fraudes deve ser punido, que não devem ser poupados, mas frisou bastante essa questão da presunção de inocência, né? De apurar com calma para saber quem foi culpado de fato. Além disso, ele falou bastante dessa questão do IOF, né? Ele não quis antecipar nenhuma medida. Foi muito pautável em relação a isso. Por isso, tipo, ele vai ter uma reunião agora, né, às 13 horas no Palácio, que é a residência oficial do presidente, com o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, junto com alguns auxiliares do Haddad, também o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além dos líderes, né, os líderes do governo na Câmara e no Senado. Então, essa equipe, esse grupo deve se reunir para discutir essas questões, por isso que ele foi muito cauteloso, não quis antecipar nenhuma medida, não quis falar se o que o governo pretende de fato fazer. Também houve uma pergunta sobre a questão da reforma ministerial, né? Perguntaram se o presidente deve trocar algum ministro, se deve ter continuidade essa reforma ministerial, inclusive do deputado Guilherme Boulos, desculpa, se ele deve vir para o governo ou não, e ele foi bastante cauteloso também, não quis antecipar nada, falou que isso não é um assunto, né, que se antecipa em coletiva de imprensa. Então ele passou aí por alguns temas, foi bastante cuidadoso, ele estava acompanhado, né, do Sidônio Palmeira, que é o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, e a todo momento bastante do que o Lula falava, então ele estava bem preparado ali, passou pelos temas com bastante cautela. E agora a gente vai lá para a Porta do Alvorada, né, acompanhar o que deve sair de encaminhamento dessa reunião, se a gente já vai ter, como o Haddad prometeu, né, hoje na terça, uma alternativa ao aumento do IOF. É isso, Camila. Eu anotei aqui também que ele comentou sobre as sanções ao ministro Alexandre de Moraes, né, possíveis sanções americanas ao ministro Alexandre de Moraes e outros ministros. Ele falou que era lamentável, se referindo ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que vem falando muito sobre essa questão, né, e muito próximo ali do governo americano. Ele falou que é lamentável o filho de um ex-presidente estar lá convocando os Estados Unidos a se meter. Isso é uma prática terrorista, ele chamou isso de prática terrorista. Aí depois também falou em algum momento sobre o enviado que deve chegar em breve do governo chinês, né, do Xi Jinping, aqui ao Brasil para conversar, até falou que vai conversar com o Sidônio, com o ministro-chefe Sidônio Palmeira da comunicação social, né, do governo, sobre regulamentação de redes, né? Ele falou que isso é uma outra questão muito importante, mas que essa conversa vai acontecer mais para frente. E acho que são esses todos os assuntos, né, Camila? Você lembra de algum outro ponto que ficou de fora desse resumão? Porque daí eu quero te liberar para você correr lá para o Palácio da Alvorada. Então, foram esses os principais pontos, né? O que ele passou mesmo e falou de mais relevante. Essa questão que você comentou, de fato, das sanções, né, ao ministro Alexandre de Moraes, aos ministros do STF, ele foi bem firme em falar que o Brasil não pode aceitar, né, esse tipo de interferência, essa tentativa de intervenção no STF. Frisou bastante também que os meios que a família Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro, tem tentado para intervir no julgamento, isso não deve ser aceito, isso não é a forma de buscar ações, né? Comparou bastante com o caso dele também, quando ele foi julgado, falou como eles recorreram à ONU, mas que não houve nenhuma tentativa de enfrentar de fato o STF, né? Como o STF não aceitou a decisão da ONU, enfim, ele usou essas palavras, né? Que só restava pedir a Deus, enfim, que não tinha outra solução. Então, foram esses os pontos pelos quais o presidente passou, e a gente deve ter novidades em breve, um pouco mais para o meio da tarde, após essa reunião.
Tá certo, muito obrigada, viu, Camila? Então você volta muito em breve à programação ao vivo do Metrópolis para falar mais sobre esse dia tão movimentado. Agora a gente vai focar com certeza em IOF, né? Porque é isso, o presidente vai fazer essa reunião lá na sua residência no Palácio da Alvorada. Bom trabalho, Camila, até mais.